José Augusto do Rosário. Nasceu em localidade de Covoada, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. Fale sobre sua viagem de Covoada para o Brasil em 1963. Eu sou José Augusto do Rosário. Nasci na localidade de Covoada, na ilha de São Nicolau, no arquipélago de Cabo Verde. E emigrei para o Brasil no ano de 1963, onde minha mãe já estava. Ela emigrou no ano de 60, tomou o barco Vera Cruz e foi para o Brasil encontrar com meu tio Serafim, que já havia mandado uma carta de chamada. Depois de 3 anos, ela manda uma carta de chamada para mim e para minha irmã, que tinha 5 anos, e eu com 3 anos. E fomos na companhia de uma senhora lá de Campinho, que seu nome era Salomé, que já levava 4 filhos juntos. Então nós éramos tia Salomé, 4 filhos, mas nós éramos 6 na sua responsabilidade. E chegamos no Brasil exatamente no dia 18 de abril de 1963. Chegando no Brasil, nós que só falávamos crioulo, tivemos que nos adaptar com o português do Brasil, né? E na sociabilização, já com as crianças brasileiras, com a cultura brasileira, com a educação brasileira, nós acabamos esquecendo até de falar crioulo. Nós crescemos como se brasileiros de fato fôssemos, né? Mas nunca esquecemos a cultura de Cabo Verde, porque em casa os nossos pais fizeram questão de manter aquela cultura junto com as outras famílias crioulas que estavam ali na nossa região, exatamente na cidade de Santos, no estado de São Paulo. E nós tínhamos várias manifestações, que é como fazer matança de tchuk, capó na Pascuela, e essas coisas nós crescemos com ela, né? Dentro da cultura cabo-verdiana, comendo cachupa, dançando coladeira, dançando morna. Isso fez desenvolver na gente, para além do sangue que era crioulo, mas desenvolver também uma vontade muito grande de participar desta cultura cabo-verdiana e não só da brasileira. E assim nós crescemos misturando as duas culturas, a cultura cabo-verdiana e a cultura brasileira. José Augusto, qual sua relação com a cultura de Cabo Verde no Brasil? Bom, eu sou uma pessoa que já desde sempre trago um pouco daquela coisa de Cabo Verde, tanto é que na minha história, né, conta que quando nós chegamos no Brasil, eu e minha irmã, nós já ao sairmos no aeroporto, nós acabamos nos perdendo pelo aeroporto de São Paulo, um aeroporto enorme, e nós fomos encontrados graças a uma música que eu estava cantando, e a pessoa que estava nos procurando nos encontrou ali, seu Antônio Carlos, lá de Xanxabraz, Nhocor, saudoso Nhocor, porque eu cantava aquela música, esfrio com te na costa, só é que tá tramelo, ainda com 3 anos. E isso é que fez o Nhocor encontrar a gente lá no aeroporto. Então, de lá para cá, eu me envolvi muito com a cultura de Cabo Verde. Eu, com 13 anos, por exemplo, colecionava os selos que vinham nas cartas de Cabo Verde para poder distribuir para as pessoas que colecionavam selos, e com muito orgulho. E entregava os selos e olha, isso aqui é um selo de Cabo Verde, isso aqui é raro, cuida bem, você não vai encontrar outro. Cabo Verde é coisa preciosa. E mais tarde, eu comecei a gravar cassetes com música de Cabo Verde, naqueles LPs que vinham nos barcos da Holanda, que vários paravam em Santos, vários barcos, e aqueles marinheiros cabo-verdianos que estavam no barco traziam aquelas músicas de Cabo Verde, e eu fazia questão de reproduzir em cassete para ir distribuindo lá no Brasil, fazendo propaganda da música da minha terra. E nunca larguei, nunca me afastei da cultura de Cabo Verde. Sempre busquei estar próximo. E como eu disse, eu havia esquecido do crioulo, mas com os 16 anos eu comecei a resgatar o crioulo. Comecei a pesquisar nas músicas, pesquisar junto com os meus familiares, e perguntava, olha, como é que fala tal coisa em crioulo? Como é que é aquilo lá em crioulo? Eu quero falar crioulo. Então eu comecei, né, tentar falar um crioulo que eu aprendi no Brasil, mas hoje um tá desenrascar um bocadinho na crioulo. E depois, com a fundação da Associação Cabo-Verdiana, aí sim é que deu aquela integração mais e melhor com a cultura de Cabo Verde. Em 78 foi criada a Associação Cabo-Verdiana, logo me associei, eu sou o sócio número 50 da associação,
Passados 3 anos, eu me tornei diretor cultural, em seguida vice-presidente e fui presidente por várias gestões. Então, dentro da associação, já era eu e a minha equipe, a minha diretoria, junto com a minha irmã Lúcia, que era meu braço direito, que começávamos então a fomentar a cultura cabo-verdiana para os filhos dos cidadãos cabo-verdianos que viviam na nossa região, São Paulo, Santos, Santo André. E ali nós fundamos o Grupo Cultural Cabo-Verdiano, que fazia batuco na dança, funaná, colar São João, e nós criamos um grupo também, junto com os estudantes, que fazíamos tocatina com música de Cabo Verde, para tentar desenvolver também nos mais jovens aquele amor que nós tínhamos por Cabo Verde. Qual sua relação com o governo de Cabo Verde? Bom, eu tive sempre muito próximo com o governo de Cabo Verde e sempre apoiei todos eles, independente de qualquer bandeira, né? Nós lá tínhamos aquele conceito que a nossa associação era para agregar e não ser partido. Portanto, todos os governantes que estiveram em nossa visita no Brasil, nós apoiamos na mesma proporção. E sim, participei de vários congressos de imigração, o primeiro em 96 e depois na sequência vários outros congressos de quadro, congresso de imigração, sempre buscando dar a participação do Brasil, de São Paulo, nesses congressos de quadro. E também, da mesma forma, trazer um pouco de Cabo Verde, trazer novas informações, trazer música, trazer literatura, trazer cultura de Cabo Verde para a nossa associação e para a nossa comunidade no Brasil. Fale do apoio que você deu ao longo dos anos aos estudantes cabo-verdianos que estudaram em São Paulo. Bom, tendo uma participação na Associação Cabo-Verdiana, na sua diretoria, nós estávamos de portas abertas para todos aqueles cabo-verdianos que fossem ao Brasil. E assim foi. E assim nós recebemos músicos, políticos, governantes e também estudantes. Desde a época do nosso atual presidente da República, José Maria Neves, que também se formou no Brasil nos anos 80. Desde aquela época a associação já dava apoio aos estudantes. E o nosso trabalho era mesmo de buscar facilitar a integração desses estudantes à sociedade brasileira. Portanto, nós trazíamos esses estudantes para o nosso convívio dentro da Associação Cabo-Verdiana e trabalhava a integração, porque era para ficar mais fácil, mais tranquila a sua integração numa sociedade culturalmente diferente do que era de Cabo Verde. Portanto, sim, nós tivemos uma participação, falo em nome da Associação Cabo-Verdiana nesse momento, uma participação muito importante na facilitação do convívio desses estudantes que iam aos montes para o Brasil, junto à comunidade também brasileira. Como você chegou a ser vice-cônsul de Portugal em Santos? Bom, a minha carreira profissional começa aos 13 anos, quando eu fui tirar aí na época ainda era colônia, né? E eu fui tirar o documento para poder trabalhar e naquele momento eu tive que ir ao consulado de Portugal tirar uma cédula consular. E na busca dessa cédula consular, o vice-cônsul da época, que era o Dr. José Augusto Martins Ogando dos Santos, vice-cônsul de Portugal em Santos, perguntou para minha mãe o que é que eu estava tirando o documento para quê? Ela disse, é para trabalhar. Então ele disse assim, então quando ele tirar os documentos, ele pode vir trabalhar aqui no consulado de Portugal. E foi assim que eu fiz. Assim que tirei os documentos, fui lá buscar o meu trabalho no consulado de Portugal. Fui ser, naquela época, o office boy, menino de recado e tal, pagar contas, né, fazer as compras. E aquele trabalho, de alguma forma, me inspirou. Não só o trabalho, mas também a figura do vice-cônsul, o José Augusto, que por acaso é meu homônimo, me inspirou a trabalhar nesta área. Então, busquei, de alguma forma, desenvolver a minha carreira profissional para um dia fazer um serviço semelhante. Mas veio a independência e com a independência eu fui obrigado a sair do consulado e buscar um outro rumo. Mas ficou lá aquela inspiração para um futuro. Fui para São Paulo fazer formação, trabalhei 30 anos no mercado financeiro, fiz minha carreira quase toda no mercado financeiro,
Mas então surgiu uma nova oportunidade de voltar ao consulado de Portugal. Naquela altura, um amigo da comunidade portuguesa foi indigitado como cônsul honorário de Portugal em Santos, e ele, sabedor da minha vontade de servir no serviço diplomático e da minha vontade de fazer o serviço consular e da minha inspiração do passado naquele trabalho que já havia feito, ele me convidou para ser o seu braço direito no consulado, para ser o gestor do consulado de Portugal em Santos, atividade que eu desenvolvi por 10 anos e alguns reputam como a melhor fase do consulado de Portugal em Santos, que respondia por uma comunidade de 50 mil cidadãos portugueses daquela região. Portanto, foi uma atividade que eu fiz com muito orgulho também, apesar de que ali também buscava ajudar a nossa comunidade cabo-verdiana, orientando, né, na parte que era relacionada à documentação, muito semelhante ao que oferecia para a comunidade portuguesa. Portanto, é assim o meu histórico profissional, a minha carreira desenvolvida no Brasil. Como você juntou as associações cabo-verdianas da Argentina com as do Brasil, na Semana Cultural Cabo-Verdiana em 2008, e a partir daí fez o projeto das caravanas a Cabo Verde? A Semana Cultural Cabo-Verdiana era um projeto que eu tinha desde quando assumi a diretoria cultural. Lá atrás, lá em 82, eu tinha a intenção de fazer alguma coisa realmente grande, que era para dar ao público brasileiro a saber, entender e compreender o que era Cabo Verde. Porque lá no Brasil, são poucas as pessoas que conhecem Cabo Verde. Alguns não fazem nem ideia de onde está situado Cabo Verde geograficamente. Então, a Semana Cultural foi um projeto desenvolvido junto com a Prefeitura de Santo André, no estado de São Paulo, e com o apoio de toda a minha diretoria, de toda a comunidade de Santo André, toda a comunidade cabo-verdiana que estava lá em Santo André, e também estudantes que estavam naquela altura, onde nós trouxemos de Cabo Verde artistas plásticos, designers, modelos, músicos, e com esta malta toda nós fizemos uma semana totalmente de cultura cabo-verdiana. Para além de escritores também, escritores que vieram fazer esse trabalho em Santo André. Dentre eles tivemos a Titina, o Bal, Diva, Tó Alves, tivemos várias pessoas. O Kiki Lima esteve participando dessa atividade, de maneira que foi foi um importante feito, né, desenvolvido pela nossa comunidade lá no Brasil. E, claro, nós convidamos também todas as outras associações a participar. Associação Cabo-Verdiana do Rio de Janeiro, com seus representantes, e até mesmo as associações da Argentina, todas as associações cabo-verdianas na Argentina mandaram seus representantes a participar, dado a importância daquela semana cultural desenvolvida. E o resultado foi estrondoso, foi espetacular, todas as mídias cobriram esse evento e o resultado foi extremamente positivo. E, mais recentemente, já no final da minha gestão como presidente da Associação Cabo-Verdiana, eu consegui promover várias excursões de brasileiros e argentinos para Cabo Verde. Numa primeira sessão, nós levamos 32 pessoas entre brasileiros e argentinos. Na segunda excursão, já foram 45 pessoas também, tanto do Brasil quanto da Argentina. E a última excursão que nós fizemos em 2017, nós levamos 60 pessoas, filhos de cabo-verdianos, filhos e netos de cabo-verdianos que viviam na Argentina e no Brasil, para conhecer a terra dos seus pais e dos seus avós. E foi um sucesso tremendo, porque estes mesmos que estiveram lá hoje fazem propaganda de Cabo Verde. Portanto, eles serviram de um veículo dinamizador daquilo que eles viram e conheceram em Cabo Verde para as suas comunidades, né? Tanto no Brasil quanto na Argentina. Portanto, foi mais uma atividade desenvolvida por mim e pela Associação Cabo-Verdiana, da qual nós temos muito orgulho. A Associação Cabo-Verdiana de Santo André, em São Paulo, que nós dirigimos por muitos anos, foi trabalhadora a ponto de conseguir vários sucessos. Uma delas foi criar a germinação entre a cidade de Santo André, que é uma das grandes cidades industriais do Brasil,
com São Nicolau, com a Ribeira Brava, exatamente com a Ribeira Brava. Portanto, Santo André no Brasil e Ribeira Brava hoje são cidades irmãs. E por conta dessa germinação, nós conseguimos levar de lá, de Cabo Verde para o Brasil, cerca de 80 estudantes que fizeram formação na Fundação Santo André. E foi também um trabalho que nós temos muito orgulho até hoje. Qual o atual projeto que você preside atualmente após sua reforma? Na verdade, eu reformei, mas nunca parei de trabalhar. Eu ainda sigo fazendo algumas atividades ligadas à nacionalidade portuguesa, né? Porque são milhares de brasileiros que querem obter a nacionalidade portuguesa, e com a expertise que eu adquiri nesses 10 anos que eu trabalhei no Consulado de Portugal, então eu dou assessoria para essas pessoas que querem tirar o passaporte português. Mas eu tenho também um trabalho social. Eu tenho uma entidade que se chama Escola Portuguesa, é uma entidade que tem 100 anos, né? Onde eu já sou presidente há 6 anos. E nesta entidade nós cuidamos de crianças carentes dos bairros mais pobres da cidade de Santos. Hoje nós abraçamos 120 crianças, onde nós damos alimentação, uniforme, refeição, 4 refeições por dia, mais educação e muito carinho, que é o que elas mais precisam. Bom, e depois a gente tem que também tirar um tempinho para gozar férias, e é isso que eu estou fazendo nesse momento. Então eu aproveitei que ainda estou com saúde e com força para vir conhecer os meus parentes aqui na Europa. Já passei por Portugal, já passei pela Espanha, agora estamos aqui na Holanda, e dali a nada nós vamos para a Itália, né? Era um projeto que eu tinha há muitos anos que não conseguia realizar por conta de tantos trabalhos, né? Tanto a minha atividade profissional quanto a minha atividade na Associação Cabo-Verdiana. Agora então eu preferi dar uma parada para poder curtir um pouquinho da vida. E assim vim para cá, para a Europa. Estou conhecendo muitos parentes, muitos primos, muitos tios, muitos familiares, muitos amigos que eu tinha vontade de ver e abraçar, porque desde sempre a gente ouvia, né, nomes e pessoas que viviam aqui na Holanda, que viviam em Portugal, na Espanha, e a gente nunca tinha se encontrado. Então esse foi o momento. E já de antemão quero agradecer a calorosa recepção que nos deram aqui, meus primos, né, que organizaram inclusive um convívio num parque muito gostoso. Foi uma festa maravilhosa, e é isso que eu quero daqui para frente. Quero aproveitar um pouquinho da vida, porque a vida não é só trabalhar, acumular patrimônio e depois sentar em cima do dinheiro. Não, tem que se aproveitar aquilo que se criou, aquilo que se produziu, né, de uma forma a tornar a vida mais agradável. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Você recebeu o reconhecimento e condecorações dos governos de Cabo Verde, Brasil e Portugal. Bom, tudo isso é resultado de trabalho, de muito trabalho, né? Portanto, o meu trabalho junto à comunidade santista, o trabalho social que eu fiz, reconhecido pela prefeitura e pelas autoridades da cidade de Santos. Então, com isso, eu fui agraciado com o título de cidadão santista, ou seja, me passa um registro de um cidadão da cidade, embora não tenha nascido na cidade de Santos. Então essa é uma das maiores honrarias daquela cidade onde eu vivo. E pelo governo de Portugal, eu fui reconhecido por serviços prestados ao Estado, né? E o reconhecimento veio através da nacionalidade portuguesa que me foi atribuída, embora não tenha nascido em Portugal, mas tenha imigrado para o Brasil como cidadão português. Já não tinha nacionalidade portuguesa, só tinha nacionalidade cabo-verdiana e brasileira, mas depois de 10 anos trabalhando para o governo de Portugal, recebi então como reconhecimento a nacionalidade portuguesa. Hoje eu também tenho o passaporte português. E do governo de Cabo Verde, em novembro de 2021, recebi sim uma medalha de mérito pelos serviços também prestados junto à comunidade cabo-verdiana no Brasil, de maneira que eu só tenho a agradecer a todos eles por reconhecer o que é trabalho. Na verdade, é só trabalho, mas entenderam que merecia o reconhecimento e desta forma foi que fizeram. Portanto, hoje
eu tenho 3 passaportes. Tenho o passaporte cabo-verdiano, tenho o passaporte português e tenho o passaporte brasileiro. Qual o conselho que você deixa para a juventude cabo-verdianos para obterem uma postura e sucesso na vida? Bom, essa é uma receita difícil, né? Talvez o que serviu para mim não sirva para outros, mas seguramente é trabalhar corretamente, ser honesto sempre, correto, tratar todos com igualdade, sem nenhuma espécie de discriminação e ser amigo de todos. Vou trabalhar de uma forma em que a diplomacia prevaleça a resistência, né? Ser sempre educado, trabalhar com muita educação, porque isso te dá retorno. Seguramente, se não é a receita total, é parte dela. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos os meus amigos, parentes e primos que me receberam aqui na Holanda. Quero agradecer o Neizinho Gomes por essa oportunidade de dar esse depoimento, né? Espero que consiga atingir várias pessoas e que leve alguma mensagem que seja aproveitada. Portanto, muito agradecido a todos vocês. Espero numa outra oportunidade estar na Holanda. E se estiverem no Brasil, já sabem, busquem o José Augusto, que eu vou ser o cicerone de vocês e serão muito bem-vindos. Um abraço a todos. Até mais.